Olá! No vídeo de hoje, vamos fazer um pão de batata doce com fermentação natural. Para isso, vamos usar a batata doce roxa, que dará uma coloração linda ao nosso pão. Mas o processo é exatamente o mesmo para qualquer tipo de batata doce. A adição da batata cozida na massa trará sabor ao pão, deixará o miolo mais macio e manterá a umidade por mais tempo. Esse diagrama mostra as etapas e tempos de descanso e fermentação para essa receita. Esses tempos são apenas uma estimativa, pois a temperatura da sua cozinha e a força do seu fermento natural podem alterar esses valores. Vamos começar preparando as batatas. Então, para um pão de 700 gramas, vamos usar 100 gramas de batatas cozidas. Então, asse algo como 150 gramas de batatas cruas. Cubra com papel alumínio e asse em um forno a 180 graus Celsius por 30 minutos, ou até que as batatas estejam macias. Com elas ainda quentes, remova a pele e amasse com um garfo ou espremedor de batatas até que fique um purê. Eu prefiro assar as batatas do que cozinhar em água, porque isso mantém toda a cor das batatas e também não introduzimos mais água durante a cocção, o que afetará a hidratação final da massa. Minhas batatas eram pequenas, então assei-las inteiras. Se as suas forem maiores, corte-as ao meio no sentido do comprimento para assar mais rápido. Esse passo é opcional, mas eu gosto de passar o purê pela peneira para remover qualquer pedacinho de batata mal amassado. Deixamos o purê esfriar em temperatura ambiente até ser usado. Vamos fazer a autólise. Junte a farinha e a água e misture bem até que toda a farinha esteja hidratada. Eu recomendo reservar 30 ml do total de água pedido na receita e adicionar somente se necessário depois de ter colocado o purê de batatas na massa. Como cada farinha de trigo possui uma capacidade de absorção, é difícil saber exatamente quanto de água sua farinha vai precisar. Cubra e deixe essa massa descansar por 1 hora. Depois dessa 1 hora, podemos ver que a massa está bem mais elástica e fácil de trabalhar. Vamos agora incorporar o fermento natural. Caso não tenha fermento natural ou prefira fazer com fermento biológico seco, faça um polish na noite anterior com 40 gramas de farinha de trigo, mais 40 ml de água e mais uma pitada bem pequena de fermento biológico seco. Misture bem e deixe fermentando durante a noite. Na manhã seguinte, ele vai estar bastante bolhas e bem ativo. Use-o no lugar do fermento natural. Como o polish pode ser mais forte que o fermento natural, o tempo total de fermentação da massa pode ser reduzido. Espalhamos então o fermento natural pela superfície da massa e misturamos bem até que o fermento natural esteja totalmente incorporado à massa. Você pode fazer dobra ou misturar com uma colher de pau se preferir. Isso deve demorar cerca de 2 ou 3 minutos. Cubra a massa e deixe descansar por mais 30 minutos. Vamos agora adicionar o sal e o purê de batata doce roxa que foi reservado anteriormente. Gosto de fazer alguns buraquinhos na massa para ajudar a incorporação. Nesse ponto, precisamos misturar muito bem o purê de batata doce com a massa, de forma que a massa fique com uma cor bem homogênea. Para facilitar o trabalho, usamos uma batedeira planetária com gancho de massas pesadas e batemos em velocidade baixa por 5 minutos. O mesmo resultado pode também ser obtido da forma manual, embora talvez demore um pouco mais. Cubra a massa e deixe descansar por mais 30 minutos. Vamos agora fazer a primeira série de dobras. Para isso, puxe a borda da massa e dobre-a sobre si mesmo várias vezes. Tome cuidado para não rasgar a massa enquanto estiver fazendo as dobras. As dobras são feitas de forma bem suave. Esse processo de dobras deve demorar cerca de 30 segundos. Cubra e deixe descansar por mais 30 minutos. Faremos agora a laminação da massa. Para isso, umedeça suas mãos e a bancada para evitar que a massa grude. A laminação é basicamente um processo de esticar toda a massa sobre a bancada e dobrá-la de volta. Isso ajuda a desenvolver o glúten da massa. Além disso, ao espalhar a massa sobre a bancada, fazemos com que toda a extensão fique com a mesma temperatura, o que contribui para a fermentação mais uniforme. Vai esticando a massa sobre a bancada até que fique uma camada bem fina. Mantenha as mãos molhadas durante a laminação para evitar que grude. Depois de a massa estiver totalmente esticada, dobre-a sobre si mesmo em formato retangular e volte a massa para a vasilha.
Então cubra a vasilha novamente e deixe descansar por mais 30 minutos. Vamos agora para a nossa última série de dobras. Fizemos aqui uma série de coil folds, nos 4 lados da massa. As coil folds são dobras bem suaves, o que evita a remoção dos gases que estão sendo formados durante a fermentação. Cubra com plástico e deixe fermentar até dobrar de volume, o que pode levar de 2 a 4 horas, dependendo da força do seu fermento natural e da temperatura local. Vamos agora fazer a modelagem do pão. Inicialmente vamos preparar o baneton, polvilhando com uma camada bem fina de farinha de arroz. Isso evita que a massa grude no baneton. Após fermentada, a massa vai estar assim, com grande volume, com bolhas. Retire a massa da vasilha e faça no formato desejado. Aqui vamos fazer em formato oval, utilizando a técnica de costura. Dobramos a massa em formato de envelope. Então fazemos a costura puxando pelas laterais da massa e colando na parte superior. Após a costura, faça um rolinho e aperte as laterais da massa para selar e evitar que abra durante a cocção. Mova então a massa para o baneton enfarinhado e ajuste as costuras, se necessário, para evitar que elas abram durante a cocção. Para a segunda fermentação, temos 2 opções. Podemos deixar fermentar em temperatura ambiente por cerca de 1 ou 2 horas e já assar no mesmo dia, e a outra forma é deixar na geladeira durante a noite e assar no dia seguinte. Eu prefiro usar a geladeira, pois acho que o pão fica com um sabor melhor, a massa fica mais firme na hora de colocar na panela e também é mais fácil de fazer o corte. Após a segunda fermentação, retiramos o pão do baneton, removemos o excesso de farinha e fazemos cortes na superfície da massa com uma navalha para facilitar a expansão do pão dentro do forno. Veja na descrição do vídeo algumas sugestões de marcas de papel utilizados para assar. Enquanto isso, aquecemos o forno a 250 graus Celsius com a panela dentro por no mínimo 30 minutos. Então, asse o pão com a panela tampada por 20 minutos, retire a tampa e abaixe a temperatura para 220 graus Celsius e asse por mais 20 minutos, ou até chegar na coloração desejada. A panela ajuda bastante no salto do pão no forno, deixando o pão mais alto e aerado. E também ajuda o pão a ficar com uma casca mais dura. Caso não tenha panela, veja nosso vídeo de como assar em assadeira no card que aparece aqui em cima, e também na descrição do vídeo. Um pão bem assado fica com essas bolinhas na superfície e um som bem oco quando se bate na parte de baixo. Deixe o pão esfriar em uma grade de resfriamento por no mínimo 1 hora antes de cortar. O pão ficou com uma linda coloração roxa e uma casca crocante e bem macio por dentro. Como usamos uma proporção de 1:3 de farinha e purê de batata doce roxa, a cor roxa é mais vibrante e o sabor de batata doce mais intenso. Se quiser um pão com coloração mais clara, mais pro rosa do que pro roxo, é só usar um pouco menos de purê de batata doce. O pão ficou bem leve e aerado, com bastante alvéolos. Se gostaram do conteúdo desse vídeo, se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.